E eu quero que você, igreja, como junto comigo, possa chamar o nosso ministro nessa noite. Amém? Então fala assim: Senhor, abençoa teu filho, dá uma porção dobrada do teu espírito, e que ele traga uma palavra poderosa para a nossa vida nessa noite. Agora você vai dizer assim: Ataíde, vem logo, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém, glória a Deus. Eu gostaria de começar contando uma pequena história. Amém? Amém. Em um pequeno vilarejo, algum tempo atrás, aconteceu um crime que arrasou as pessoas daquele lugar. Uma jovem de apenas 14 anos foi brutalmente violentada e também assassinada. As autoridades daquele local investigaram, então descobriram que o culpado era alguém de muita influência. As autoridades resolveram culpamento. E levaram ele a julgamento. Sua humildade, apesar das torturas, continuava a declarar que era inocente. Mas como era preciso culpá-lo, até mesmo os testemunhas conseguiram para incriminá-lo. Então, muito triste e também angustiado, aquele mendigo fez uma prece em silêncio e pediu a Deus que a justiça fosse feita. Eis que então o juiz resolveu ter uma ideia, e assim ninguém desconfiaria e diria que foi Deus que fez a sua parte. Eis que então aquele juiz decidiu perante todos, escreveremos em um papel a palavra culpado, e em outro papel a palavra inocente. Vamos dobrar e em seguida colocar em um saco escuro, para que o réu sorteie, e assim a sorte de Deus decida se ele é inocente ou então culpado. Como a intenção era incriminá-lo, aquele juiz, muito bem pago por aquele julgamento, escreveu a palavra culpado nos dois papéis, dobrou e os colocou no saco preto. Aquele juiz sabia que assim que um mendigo os sorteassem, sairia a palavra culpado, e no meio de toda aquela confusão, com certeza ninguém pediria para ver o outro papel. Aquele mendigo levantou-se, deu o último suspiro, e em seguida então disse: que a justiça de Deus seja feita. Então, aquele mendigo colocou a mão no saco, pegou um dos papéis e rapidamente o engoliu. Todos os presentes ficaram pasmos. O juiz, então, sem saber o que fazer, e também muito zangado, então disse: e agora? Como vamos saber o papel que você sorteou? E aquele mendigo, olhando então para aquele juiz e confiante em Deus, disse: é simples, Senhor. Leia o que está o papel que está no saco, e então, com certeza, a palavra que engoli será o contrário do que ficou no saco. Eis que então no saco foi encontrada a palavra culpado. Aos olhos do público, aquele mendigo havia engolido a palavra inocente, e então ele saiu com certeza que a justiça de Deus sempre acontece. Lembre-se, Deus tem muita paciência com os maus, mas não para sempre. Muitas das vezes, a gente também somos assim. Condenamos as pessoas
sem nem a pessoa, amém? Sem nem mesmo a pessoa ser culpada, mas às vezes nós condenamos. Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias. Só dar uma olhadinha aqui nas minhas anotações, amém? Acho que é Mateus 13. Amém? Mateus 13. Amém? E tendo Jesus saído da casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajentou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé sobre a praia, e falou-lhe de muitas coisas, por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava uma parte da semente, caiu ao pé do caminho, vieram as aves e comeram-na. E outras partes caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E a outra caiu em espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra caiu em boa terra e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: Por que fales por parábolas? E ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer o mistério dos céus, mas a eles não é dado, porque daquele que tem se dará e terá em abundância, mas o que não tem, até aquilo que tem será tirado. Por isso lhes falou por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem. Amém? Gostaria também que os irmãos abrissem em Mateus 23, 27. Amém? Vinte e três, versículo 27. Amém? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justo. Os homens, porém, interiormente, estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Amém? Às vezes nós, na nossa injustiça, julgamos o nosso irmão no nosso interior com pensamentos fracos, pensamentos como eu posso dizer que sou justo. Eu seria como um hipócrita desse aqui, um fariseu, um escriba, porque no meu interior eu julgo o meu irmão com pensamentos exorbitantes acerca de coisas que eu no meu interior julgo ser errado ou certo. Quem me constituiu juiz para que eu, com tais pensamentos, julgar ser certo ou errado o que o meu irmão faz ou deixa de fazer? Simplesmente isso não é o que Jesus pede que nós façamos. Porque lá em Mateus 7:1, Jesus deixa bem claro. E acho que todos que já leram isso sabem que é a certeza que ele deixa bem claro, não tem meio termo. Ele diz assim:
não julgueis, para não seres julgado. Se ele deixou bem claro isso, não julgueis para não ser julgado, eu acho que nós, em pensamento, já estamos pecando contra Deus. E devemos melhorar acerca disso, porque até em pensamentos nós pecamos contra Deus, de tão hipócritas que somos, de tão sujos que somos. Como que nós vamos herdar o reino dos céus se no nosso interior a gente deixamos o mal sobressair? Como é que nós vamos herdar o reino dos céus? Outra coisa que devemos aprender e praticar é o que está escrito nas Escrituras. Quando nós vemos o erro dos nossos irmãos e ficamos apontando o erro, isso não agrada a Deus. Na verdade, estamos indo na contramão do verdadeiro Evangelho de Cristo, que era amar a todos, porque Deus falou para você amar o próximo como a si mesmo. Se Cristo falou lá em Mateus 5:44, amai aos vossos inimigos, bendizeis os que vos maldizes, faze bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e os perseguem. Por que nós fazemos o contrário? Quando alguém faz alguma coisa de errado para a gente já, na verdade, já pensa logo em matar, já sobe a ira, já quer devolver o troco, quando na verdade nós deveríamos fazer o que Jesus falou. Orar, jejuar por essa pessoa, buscar por essa pessoa, pedir perdão a Deus por essa pessoa, ou até chegar a essa pessoa e pedir perdão, porque é o que Jesus deixou escrito lá nos três livros, 4 livros, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E nós temos que ler mais estes livros para nós verdadeiramente sermos cristãos, colocar em prática o que Deus nos ensinou lá nas cartas dele para nós, porque tudo está escrito na Bíblia, não é à toa, é para nós praticarmos, para naquele grande dia a gente subir, porque está escrito que o reino do céu é tomada à força, que se fosse mole, era só eu vir para a igreja, que estava fácil, eu venho para a igreja e tudo bem, venho para a igreja e estou salvo, mas na verdade não é assim. Vai chegar naquele grande dia, Deus vai ver a nossa conduta, vai colocar a gente de frente. É muito difícil ser cristão, mas devemos colocar em prática o que aprendemos na Bíblia. Amém? Amém. Como se fôssemos crianças, com picuinhas uns com os outros, dizemos isso. Dizemos está errado aquilo, dizemos está certo ou está errado, às vezes queremos indagar as coisas que acontecem no nosso meio com o irmão, ou que o pastor levantou, a gente se levanta contra ele, quer falar que está errado, quer falar que está certo, quando às vezes, se nós fôssemos verdadeiramente cristãos, nós não íamos falar que está certo e que está errado, a gente não ia ficar vendo o errado, a gente ia verdadeiramente pegar e falar, pastor, eu estou aqui à disposição para você, para tentar consertar o que está errado, para me colocar em posição, para me servir para o Senhor, porque às vezes é o que o pastor quer, ajuda, e às vezes a gente fica só sentadinho julgando, e não é isso que Deus quer de nós, porque o que Deus quer de nós é que sejamos verdadeiros cristãos. Imagina a seguinte situação, naquele grande dia, uma fila imensa diante de Jesus e muitos ouvindo ele falar, vinde bendito de meu Pai. Possui por herança o reino que desde a fundação do mundo vos está preparado. Imagine que coisa linda a gente ouvir isso de Deus. Mas imagine quando chegar a minha vez ou a sua vez e ouvir aquela palavra assim, ó. Imagina você diante do Senhor, do Cordeiro, ouvir a seguinte frase: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo do inferno, porque eu não te conheço. Imagine as minhas obras diante do Senhor. Eu trabalhei a vida inteira, lutei, orei pelo irmão, jejuei, preguei o Evangelho, mas o meu coração não era puro diante do Senhor. E eu ouvi naquele grande dia o Senhor falar:
Apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Imagine as minhas obras todas em vão, eu parar no inferno. Imagine. Como seria isso? Como seria bom se levássemos os ensinamentos de Jesus Cristo, que Jesus Cristo nos deixou a sério, e amássemos os nossos próximos como a nós mesmos, vivendo o verdadeiro propósito da igreja, que é viver em comunhão, cobrindo um ao outro em oração, viver verdadeiramente as aflições uns dos outros, comprando a briga do seu irmão, sentindo profundo o que Jesus sentiu diante daquela viúva, a multidão carregando o filho dela enfermo não, morto, o filho dela deitado numa maca morto, que Jesus sentiu no profundo a compaixão. É o que nós deveríamos sentir pelo nosso irmão, quando ele peca, quando ele cai, é o que nós verdadeiramente devíamos sentir, a compaixão do que ele está sentindo por dentro, porque verdadeiramente quando um verdadeiro cristão peca, ele sente a amargura dentro do coração dele como se tivesse partido ao meio. E nós devemos ser assim como Jesus foi, cobrindo um ao outro em oração. E muitas das vezes nós levantamos logo a voz para julgar, e nós não devemos ser assim. Se nós vivêssemos 1/3 do que a igreja de Atos viveu, nós faríamos em nosso meio, no nosso meio na igreja, doutores, advogados, porque a igreja ia se unir para pagar a faculdade dos seus membros, para ter dentro da sua própria igreja pessoas capacitadas, preparadas para ajudar a igreja, porque naquele grande dia nós vamos precisar disso. Muitos não pensam nisso, mas nós vamos precisar disso naquele grande dia. Se nós tivermos pessoas capacitadas para isso, naquele grande dia que o governo for botar o chip na mão de muitos aí, que eu sei que os cristãos não vão colocar, e vão passar necessidade porque não vai ter outro jeito, só vai comprar com chip. E isso está escrito lá em Apocalipse, quem não acredita pode pegar e ler, porque é verdade, tudo que está escrito na Bíblia, é o livro que Deus deixou para nós seguir, é o mapa de sobrevivência da terra. Lá ensina até a você sobreviver, só não aprende quem não quer. E simplesmente quando chegar aquele grande dia que o governo começar a implantar a ditadura, que não tiver médico, não ter nada para você resolver as suas coisas, nem para comprar alimento, se tu tivesse uma igreja preparada, você não ia precisar disso. Mas às vezes nós somos tão hipócritas que ficamos pensando em nós mesmos, nas nossas próprias coisas. Deveremos verdadeiramente viver o que é ser cristão, mas às vezes a gente fica olhando para o próprio umbigo, como se a igreja fosse um conceito individual, onde o que importa é a minha vida. É a minha vida estar bem. Os outros que resolvam a vida dele, os outros que resolvam os próprios problemas. O importante é eu estar bem. É esse o pensamento da igreja de hoje. O importante é eu prosperar. O meu irmão se vire com os problemas dele. O meu irmão verdadeiramente se vire, porque a salvação é individual. Se a salvação é individual, ele se vira com o problema dele, eu se viro com o meu. Mas não é isso que Jesus quer ou queria naquele tempo, quando ele morreu naquela cruz. Na verdade, ele queria que nós cobríssemos uns aos outros, levasse as aflições, sentisse no profundo, verdadeiramente, o que o irmão está sentindo, o que o irmão está passando, ajudando na necessidade, cobrindo um ao outro nas suas necessidades, e não pensar em si próprio, porque às vezes, quando pensamos em nós próprios, acabamos sendo avarentos e estamos levando a nossa própria alma para o inferno. E não é isso que Jesus quer. O nosso Deus não sente prazer em ver uma pessoa ir para o inferno. O nosso Deus sente prazer em ver a gente ir para o céu, prosperar, pregar o evangelho dele, falar do amor. Ele quer que nós sejamos o amor na terra, quer que a igreja dele seja o amor na terra, seja uma coisa, que a igreja seja uma coisa que sobressaia aos ímpios, mas está sendo o contrário. Porque eu vejo muitas pessoas, muitos amigos meus, que eu vou falar de Jesus Cristo para ele, e eles falam, eu
Eu vou ser cristão para quê? Vocês brigam entre vocês próprios. Os pastores só vivem querendo dinheiro, comprando carro, comprando casa, enquanto os membros passam fome. Os membros dão dízimo, dão isso e aquilo na dificuldade e passam fome. Mas o que faz a igreja ser assim? É muitos líderes mundiais não, vamos dizer só do Brasil, os líderes aqui do nosso país, que fizeram isso com a igreja. Levantaram uma doutrina de dinheiro, que só pede dinheiro, só fala em prosperidade. Levantaram uma doutrina de avareza, em que o povo vê muito isso, os líderes fazendo isso, pedindo aquilo, e os ímpios, às vezes, não querem nem ouvir falar de Jesus Cristo por causa disso, por causa de 1, 2, 3, 4. Como se a igreja inteira fosse aquilo que outros são. Mas nós devemos falar mesmo assim do amor. Eu tinha um amigo onde eu estava trabalhando, que ele falava o seguinte sobre dízimos e ofertas. O cara estudando teologia, e ele falava: eu não dou dízimo e oferta e nem vou dar, porque eu já fui de uma pequena igreja, onde o meu pastor não tinha nem onde morar, morava de aluguel. E quando levantou a igreja, o meu pastor comprou um Corolla, um carro zero. Da onde que ele tirou esse dinheiro? Eu não dou mais oferta, não dou dízimo e não acho certo dar. Um cara que fazendo teologia, que um dia será um pastor aí da vida, mas que estava machucado por dentro com essa doutrina de dinheiro, de avareza. Onde nós vamos parar com tais pensamentos? Se continuamos da mesma maneira que os escribas e os fariseus, será que vamos ir para o reino dos céus? Devemos ser justos e fiéis à palavra de Deus. Ao invés de julgar, orar. Ao invés de criticar, ajudar. Porque Deus se agrada de um coração doador e misericordioso. Amém? Às vezes nós devemos melhorar verdadeiramente. Às vezes eu peço perdão a Deus por mim mesmo e pelo meu governo. Porque o meu governo, não preciso nem sair da minha cidade. O governo da minha cidade é injusto com força. E eu particularmente oro todos os dias para que o Senhor mande um governo justo para a minha cidade. E às vezes eu acho que eu acho que o Brasil está jogado às traças por causa do povo, por causa da igreja. Porque não se põe em lugar de igreja. A igreja tinha que reunir e botar um cara lá dentro cristão, independente do que ele vai fazer, independente de que ele vai, mas confiar em Deus, orar a Deus e votar todo mundo unânime naquele cara, para que ele seja a voz de Deus lá dentro. Estão sendo levantadas leis contra a igreja e nós estamos aqui parados, prostrado na igreja, só vindo para a igreja e indo para casa, vindo para a igreja e indo para casa. Cadê a voz do povo? O que nós estamos fazendo? Quem que nós colocamos lá na nossa igreja, na nossa cidade, lá governando a nossa cidade? Eu sei que é ruim falar de política, mas ele tinha 100 processos e ganhou com 43 mil votos. O dobro do segundo colocado. Aonde que a nossa cidade vai parar? Um cara com 100 processos em cima dele ganha. A ignorância é do povo. Aí depois o povo sofre sem saber. Amém? Eu gostaria só de abrir lá em Lucas 6:35, só para me terminar. Amém? Amém? Falar um pouquinho do que Jesus deixou para que nós fôssemos verdadeiramente igreja, porque a nossa igreja atual está muito individual, está buscando muito a si próprio, o bem para si próprio, as coisas para si próprio, onde deveríamos estar cobrindo um ao outro, nem que fosse em oração, mas deveríamos estar cobrindo um ao outro.
porque o que Jesus Cristo quer é uma igreja sarada, uma igreja curada. E nós não somos assim, nós somos como se fôssemos neófitos na fé, vivendo um evangelho de brincadeira, onde o que importa é eu vir para a igreja e ponto. Vim para a igreja e ponto, mas não é isso o evangelho que Cristo quis pregar. Cristo quis pregar o evangelho de ajuda, de amor, de carinho, onde eu ajudo o meu irmão me ajuda. Eu oro pelo meu irmão ora por mim. E assim oramos um pelo outro, cobrindo um ao outro com amor, carinho e prosperidade. Mesmo que eu não possa ajudar o meu irmão financeiramente, que eu pergunte ao meu irmão, pô, meu irmão, está precisando de alguma coisa? Eu falo, financeiramente não posso te ajudar, mas eu vou orar por você, vou te ajudar na sua oração, para que o Senhor venha, porque a palavra de Deus fala, quando dois ou mais orarem num mesmo propósito, Deus certamente ouvirá do céu. E se certamente Ele ouvirá do céu, por que eu não posso ajudar o meu irmão no propósito dele? Amém? Todos acharam? 6:35. Amai, pois, os vossos inimigos, fazei bem e emprestai, sem disso nada esperar, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque é benigno até para com os ingratos. E, irmãos, sede, pois, misericordioso, como também vosso Pai é misericordioso. E não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Voltai e soltai-vos-ão. Soltai e soltar-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada. Sacudi e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, vos tornarão a medir. Amém? Imagina, coloca-se no lugar de Deus. Imagina se tudo que eu desejo de errado por meu irmão, se a misericórdia que eu tenho com meu irmão, com o próximo, fosse a que Deus tem por mim, imagine onde estaria a igreja. Não ia sobrar uma alma. Já íamos estar todos condenados ao inferno. E é o que eu proponho hoje a nós refletirmos, porque verdadeiramente nós estamos precisando de uma igreja sarada, curada, com pensamentos limpos, com pensamentos de ajuda ao irmão, de cobrir ao irmão. Se o irmão não está vindo à igreja, que eu vá visitá-lo, não espere o meu pastor visitar. Amém? Porque a igreja é isso. A igreja é amor, é carinho. Se o meu irmão está no hospital, que eu vá visitar o meu irmão. Se o irmão está precisando de um remédio e tem como eu ajudar, que eu ajude o meu irmão. Se o meu irmão está precisando de abastecer os seus celeiros, a sua despensa, e eu posso ajudar, que eu ajude o meu irmão. Esse é o verdadeiro reino de Deus, que Deus quer. Um reino de ajuda um ao outro, nem que for em oração, irmãos. Que possamos entender isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós sigamos avante, porque se nós continuarmos sendo avarentos dentro de nós, com pensamentos exorbitantes, pensando só o mal, só olhando as coisas erradas dos nossos irmãos, o que será de nós naquele grande dia? Simplesmente vamos ouvir: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Olha para mim, vai. Deixa eu compor um hino para você. Não sei a forma que você chegou aqui. Um dia um certo homem assaltado foi. Espancaram ele até no chão cair. E enquanto ele sangrava, um cidadão passou. Era um sacerdote e fingiu que não viu. Estava com pressa, tinha prioridades, mas faltava amor, essa é a verdade. No mesmo lugar vai passar um levita. Quem sabe uma canção para Deus ele cantou, dizendo: eu te amo acima de tudo.
mas como a si mesmo, o próximo ele não amou. Fez a mesma coisa que os sacerdotes. Não tinha remédio para sarar a dor. Com as mãos vazias, ele prosseguiu. E alguém caído pelo chão continuou. Agora faça uma coisa por mim. Pega na mão dele, pega na mão dele, em nome de Jesus. Quem trouxe azeite, quem trouxe vinho, pega na mão dele. Escuta! E no mesmo lugar o bom samaritano vem. Não sei o nome da sua religião, não sei como ele cantava, se muito bem orava. Só sei que ocupadas estavam suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão. Quebrando o protocolo, se aproximou do homem ferido. Ele foi até o chão. Ei, sinta ele aí tocando em suas mãos. Derramou azeite e vinho em suas feridas. Estancou teu sangue e te levantou. Fez da sua vida a essência dele. O bom samaritano que você cuidou. Ele não olhou para sua aparência, nem o que você tinha para oferecer. Não importa se existe alguém aqui caído, o bom samaritano vai aparecer. Você é o espelho, levanta a mão e reflete. Levanta a mão dele lá em cima, vai. Já é o bastante Deus reconhecer. Você é precioso. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levar.